Boa tarde, gente. Este vídeo é destinado a estudantes de pedagogia. Eu vou ler aqui o livro Fundamentos Filosóficos da Educação, de José Antônio Vasconcelos, no capítulo Naturalismo. Aqui na minha edição é página 53. E eu vou ler agora a introdução desse capítulo e vou explicá-lo. Tudo bem? O naturalismo é uma tendência filosófica característica do período moderno. Para entendê-la, é preciso ter em mente a oposição entre natureza e civilização. O naturalismo parte, portanto, dessa divisão, dessa separação entre, por um lado, a natureza e a civilização. Vamos tentar agora entender o que é natureza e o que é civilização. Me acompanhe na página 53 da segunda revisão, quem tiver o livro. A primeira, a natureza, corresponde àquilo que não surgiu em decorrência da ação humana, ou seja, aquilo que não foi feito pelo ser humano. Então o livro traz como exemplo as nuvens, os rios, a vegetação nativa, animais selvagens, peixes, crustáceos. Poderíamos pensar em geleiras, as cataratas do Iguaçu em seu estado natural. Tudo isso é natureza. Trata-se, portanto, do conjunto de elementos que nos dias de hoje nós chamamos de meio ambiente. É a natureza, o meio ambiente, as florestas nativas, né? Se quiserem, tudo aquilo que Deus criou, como diz a música, tudo o que Deus criou pensando em você. Não é obra humana, é obra da natureza. Então, pode pensar em um N maiúsculo e o Deus como essa força suprema criadora de tudo. Já a segunda, quer dizer, a civilização, é o resultado da transformação da natureza pelas ações humanas, pelas sociedades humanas. Então, como exemplo de civilização ou de cultura, o que aqui podemos utilizar como sinônimo, civilização e cultura, cultura no sentido amplo é a mesma coisa que civilização. Como exemplo de civilização, de cultura, podemos citar as cidades, a ciência, a arte, a literatura, um jardim que você cultiva atrás da sua casa ou na frente da sua casa, a horta. Então isso já é civilização. Então a divisão é simples para a gente cuidar aqui da introdução do texto. Por um lado temos a natureza, que é aquilo que foi criado por um milagre da existência, né? Alguns vão dizer que foi criado por Deus, outros vão dizer que é obra do acaso, de uma razão universal, não sei. Por um lado temos a natureza e por outro lado temos a civilização, a cultura, a civilização, que é uma construção do ser humano. Essa divisão vai ser importante, agora parece uma coisa trivial, mas daqui a pouco vai ficar mais claro quando a gente for pensar ali na filosofia da educação de Rousseau, tá? Vamos chegar lá. Por outro lado, essa distinção entre natureza e civilização, se a gente pensar bem, ela é um pouco problemática. Por quê? Porque o ser humano cria a civilização e cria a si mesmo como um ser civilizado. Só que, por outro lado, ele tem uma natureza ambígua, porque, antes de tudo, o ser humano é também obra da natureza. O ser humano, portanto, ele tem a parte do seu corpo, a parte dos seus hormônios, dos seus músculos, né, do seu código genético, é obra da natureza. Mas ele também, quando coloca uma roupa,
quando começa a fazer musculação, fisiculturismo, ele vai impondo a civilização sobre a natureza. Então, como o texto diz aqui, os seres humanos que forjaram e que sustentam as civilizações são eles próprios seres biológicos, animais. Nós somos animais. Nascemos, morremos, comemos. E por mais que a civilização não goste, a gente espere gases, inclusive. E dado a isso, nós somos também parte da natureza, pelo menos por enquanto. Tá, feita essa distinção entre natureza e civilização, vamos agora tentar compreender então o que é o naturalismo. O naturalismo parte do pressuposto de que a natureza é essencialmente boa e que o aperfeiçoamento físico e moral ocorre à medida que o homem se afasta das suas práticas civilizadas e retorna ao seu estado natural. Então, vamos lá, vamos devagar. A tese do naturalismo é que a natureza fez o ser humano bom e saudável. Mas os homens criam a civilização, que é algo artificial. E através do processo educativo, impõem os valores da civilização às novas gerações, às crianças. Tá? A tese do naturalismo é que se a gente educasse menos e deixasse o ser humano integrado com a natureza da floresta, inclusive, dos animais, do banho no rio, o ser humano seria melhor. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral, relacional com as outras pessoas. É uma tese diferente, é uma tese que vem na contramão de tudo o que estudamos. De certa forma, está dizendo que quando vai ensinar os estados físicos da água, temos lá sólido, líquido e gasoso, até onde eu sei, pode ter outro. Quando vamos ensinar isso, a tese do naturalismo é que não devemos mostrar letras e representações de fotos em livro. Deveríamos sim trazer as coisas mesmas, ou levar os alunos, as crianças, até as próprias coisas, ao contato com a natureza, para que pudessem então compreender, por exemplo, os 3 estados físicos da água. Então quer dizer, você levaria para a sala de aula ou levaria para o pátio da escola água fervendo, saindo vapor. Você fala, isso aqui é a água em estado gasoso. Você levaria o gelo e você levaria a água em estado físico. Que é bem diferente do que escrever letras pretas sobre uma folha branca falando dos estados físicos da água. Estou me adiantando um pouco, né, ao pensamento de Rousseau. Vou voltar aqui ao texto. Então, vou reler. O naturalismo parte do pressuposto de que a natureza é essencialmente boa e que o aperfeiçoamento físico e moral ocorre à medida que o ser humano se afasta de suas práticas civilizadas e retorna
ao seu estado natural. Essa corrente, o naturalismo, postula assim uma volta do ser humano à sua verdadeira essência, partindo do princípio de que a civilização construída é um mundo artificial, bem como a origem de todos os males morais e até mesmo dos males físicos. Essa é a tese do naturalismo. A natureza é boa, a civilização corrompe o homem. Devemos, quando falamos, portanto, de educação, buscar um retorno, uma volta ao ser humano, do ser humano ao seu estado mais natural, com respeito ao seu corpo biológico, aos seus instintos, aos seus desejos, à sua curiosidade natural, aos seus hormônios, a tudo aquilo que é corpo, às inclinações, aos apetites. Devemos voltar à educação mais para isso, para essa harmonia do indivíduo com o seu próprio corpo, do que para práticas artificiais. E aí, o que seria práticas artificiais? Eu vou dar um exemplo simples que todo mundo vai entender. Uma prática artificial, em se falando de escola, é você colocar uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, sentada, imóvel, sem se comunicar com ninguém, com seus colegas, olhando para frente, ouvindo por 4 horas o discurso unilateral de um professor, sem poder se mexer. Isso é um desrespeito, isso é uma violência ao estado natural do ser humano, é uma imposição artificial da civilização sobre a natureza. Só mais um parágrafo e já está terminando essa introdução. O principal filósofo da vertente naturalista é Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Qual é o principal filósofo da corrente naturalista? Segundo o livro de José Antônio Vasconcelos, qual é o principal? Jean, só que é francês, então vai se pronunciar Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça. Para ele, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Essa frase é clássica, uma frase conhecida de Rousseau. O ser humano nasce bom, ele é bom, a natureza o faz bom, mas a sociedade o corrompe. Ou, dito de outra forma, nas palavras dele, tudo é bom quando sai das mãos do Criador, mas tudo degenera nas mãos do homem. Então, essa volta à natureza. Rousseau também, agora aqui é mais já introduzindo, né, em muitos aspectos, Rousseau estava na contracorrente do seu tempo e polemizava frequentemente com seus contemporâneos. Um dos contemporâneos com quem Rousseau vai polemizar é Voltaire, que a gente vai tratar também nesse capítulo, que é outro filósofo iluminista. Antes de tratarmos especificamente de Rousseau, é importante esboçarmos um panorama geral, portanto, do iluminismo, movimento filosófico e cultural extremamente influente no século XVIII e com o qual a filosofia do Rousseau se articula. Ao estudar a filosofia de Rousseau, você entrará em contato com um dos sistemas filosóficos que mais exerceram influência na história do pensamento pedagógico. Então, fechando aqui, resumo, acabou a introdução, a introdução a esse capítulo. Esse capítulo trata de naturalismo,
O naturalismo vê uma parte da distinção entre natureza, por um lado, e cultura, civilização, por outro. O naturalismo pensa que a obra da natureza é melhor, é mais aperfeiçoada, é mais saudável, é boa, melhor em relação à obra do ser humano, né? Porque a obra do ser humano é a civilização, é a cultura. Então, o naturalismo propõe um recuo menos cultura, menos civilização, menos etiqueta, menos preocupação com o copo da água, do vinho e a maneira como põe o guardanapo, e uma volta, né, ao contato do ser humano com as próprias coisas, com as coisas da natureza. Então, essa é a tese do naturalismo. A natureza é melhor do que a civilização. Devemos retornar à natureza. Um dos principais filósofos naturalistas é Jean-Jacques Rousseau, que a gente vai estudar na sequência. E Jean-Jacques Rousseau é um dos maiores pensadores que a história da educação já conheceu. Um dos maiores, um dos melhores, um dos que mais exerceu influência e exerce influência no nosso ideal de educação até hoje, embora ainda mais de 300 anos depois não tenhamos conseguido colocar em prática a magnitude do seu pensamento, a grandeza da concepção pedagógica proposta por ele. Tudo bem? Retornamos no próximo vídeo.